Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês de segunda a sexta, ou no quadro Terrorcast ou no quadro Make com Relatos. Se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail vai estar também aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui no YouTube estão disponíveis em formato de áudio lá no Spotify para você poder ouvir onde e quando quiser, e o link também já vai estar aqui embaixo na descrição, assim fica mais fácil de você me encontrar por lá. E como vocês sabem, né, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então a gente já vai para os relatos. Só antes, né, eu gosto de dar aqueles avisozinhos básicos de sempre, que é, caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, tem vídeos novos aqui todos os dias. Se não tiver dois, tem pelo menos um vídeo por dia com relatos sobrenaturais, e são sempre vídeos longos, que eu sei que vocês gostam. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece aí de se inscrever. E também não deixe de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito curtir o vídeo logo que você começou a assistir ele, que aí a plataforma entende que você realmente gosta desse tipo de conteúdo, que o vídeo é bom e a entrega para mais pessoas. E se também estiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque nossa, isso ajuda demais o canal. Mas é isso, agora sem mais enrolações, vamos para os relatos de hoje, que é uma coletânea sobre vidas passadas que me pediram muito, então senta que lá vem história, porque eu já profetizo que esse relato vai ficar gigantesco nessa coletânea, porque os relatos são todos grandes. Bom, o nosso primeiro relato se chama Titanic. Será que eu estive naquela embarcação? Minha vida anterior foi naquele naufrágio? Vamos lá. Olá, Liandra, sou um inscrito do seu canal e amo os seus vídeos. Depois de tanto tempo, acho que finalmente estou pronto para relatar algo não muito fácil de ser compreendido. Pois das vezes que conto para as pessoas, tratam como uma situação não muito convencional e nada real. Afinal, quando o assunto é sobre vidas passadas, não são todos, né, que possuem uma mente aberta. Bom, no entanto, o que eu irei relatar é uma situação que, enquanto estou aqui digitando, milhares de pensamentos, sentimentos e emoções são manifestados rapidamente em minha mente. E ainda se manifestam até hoje. Afinal de contas, não se pode apagar o passado, não é mesmo? Bom, os nomes estão devidamente trocados e tudo está tudo bem explicado. Bom, pelo menos eu tentei. Então chega de enrolação e vamos para o relato. Deixa eu só ver. Eu acho que pode falar o nome dele. Me chamo Miguel, tenho 26 anos de idade e moro em Sobral, Ceará. Mas sou de Fortaleza, capital. E eu não sei assim por onde começar, pois esse assunto é delicado para mim. Mas desde pequeno eu venho lidando com esses acontecimentos. Eu sempre tive um apreço por embarcações, cores azuis e brancas. E qualquer desenho animado que continha ali uma narrativa assim, eu ficava extremamente feliz. Eu sempre quis ser da marinha, ou algo que envolvesse embarcações. Eu sempre fui fascinado nessa estética, se é que posso dizer assim. Sabe, de marinheiros, pescadores ali com barbas, a conduta de falar carregado e ser extremamente bem-humorado. E tudo começa quando, desde criança, ali por volta dos meus 5 anos de idade, o meu pai me levava à sede da Marinha aqui em Fortaleza e também na Barra do Ceará. Praia que fica localizada por muitas embarcações que fazem pesca marítima também. E bom, eu ia, né, para ver os barcos e os pescadores. E desde pequeno eu comentava com ele que eu queria morrer servindo a Marinha. Sonhos de criança, né? Parecia que eu estava ainda atrelado um pouco a uma suposta vida passada. Leandra, eu falava assim inocentemente, você entende? Eu era ali uma criança dizendo isso, mas sem ter noção do peso que estava, né, sendo dito. Bom, depois de anos, os meus pais diziam pra mim que, né, eu dizia essas coisas ali quando eu era pequena. E foi só assim, depois de muito tempo, né, que eles me falaram. E só que assim, um detalhe. Eu nunca pedi ao meu pai para me levar até a barra, né, a praia. Parecia que algo movia o meu pai a me levar nesses lugares, sabe? E quando eu estava lá, eu era a criança mais feliz do mundo. Entretanto, como nem tudo são flores, quando eu era pequeno eu notava uma energia que me acompanhava sempre.
Não sei classificar se é uma entidade, um obsessor, não sei. Mas toda vez, ao mesmo tempo que eu era envolvido nessa experiência dessa energia, né, me acompanhar, um cheiro me acompanhava. Como se fosse um tipo de um cheiro estranho, agudo e meio forte, como algo amadeirado e de tinta. E guardem bem essa informação da questão da tinta. E levemente também um cheiro de maresia, o que é estranho também. Por isso me remetia assim, a um sentimento de saudade e estranhamento ao mesmo tempo. E é onde agora entra toda a parte do sobrenatural. Quando eu tinha aproximadamente ali uns 7 anos de idade, a minha mãe tinha o hábito de faxinar a casa enquanto tocava aqueles DVDs, sabe, de 100 clipes internacionais. Gente, eu amava e a minha mãe também, eu amava ouvir. Se bobear era até o mesmo. Tipo assim, a mesma capa, a mesma coisa. Enfim, uma faixa em específico começou a tocar e é através disso que a minha vida mudou radicalmente. Sabe aquela faixa do filme do Titanic que a Celine Dion canta? Ai, tá em inglês. Ai, gente, eu sou péssima em inglês. Que é o nome da música, né? My Heart Will Go On. Ai, gente, eu sei que eu pronunciei errado, mas tá bom. É aquela música do Titanic. Pois bem, quando os meus olhos fixaram na visão do clipe, eu fiquei fascinado e pasmo. E um detalhe, era a primeira vez, né, que a minha mãe tinha usado aquele DVD dos clipes. Então foi a minha primeira vez vendo ali o clipe do Titanic também. Bom, na mesma semana, a minha mãe, vendo que eu fiquei fascinado ali pelo clipe do filme, alugou o DVD, sabe, naquelas locadoras. Naquela época, onde era febre as pessoas irem até as locadoras e alugar ali diversos filmes para maratonar nos fins de semana. E eu fiquei fascinado e estranhamente familiarizado quando pude assistir o filme completo. Eu observava ali cada detalhe, cada roupa, cada comportamento dos personagens, sabe? Cada ato, cada momento de prestigiar aquela época retratada no filme. E eu ficava ali pensando repetidas vezes, por que, né, que eu sinto estranhamente que já vi algo, né, sobre isso. E eu ficava maravilhado, né, ao mesmo tempo. Bom, na mesma semana, após ter assistido o filme pela primeira vez, numa madrugada, eu fui acordado no meio da noite por conta da paralisia do sono e pude ver uma mulher pálida, muito branca, assim, ali na minha frente. E o estranho é que ela tinha gelo nos cílios, nos cabelos e na roupa toda, sabe? E ela exalava uma névoa em volta dela. Como se aquela fumaça de gelo estivesse passando pelas narinas dela enquanto ela respirava, sabe? E eu pude perceber que ela me encarava sério, sem nenhuma expressão, como uma pedra cinza. Eu até hoje gostaria muito de saber quais eram as intenções dessa entidade tenebrosa. Eu fiquei sem entender nada. Acabei ali fechando os olhos e orei, pedindo para que aquilo fosse embora. E foi. Quando aquilo foi embora e até que de tanto medo eu acabei dormindo. Tempos depois, conforme eu fui vivendo a minha vida ali normalmente, se iniciaram algumas situações que iriam me acompanhar até os dias de hoje. Quando se passou uns meses, eu desenvolvi uns transtornos que até então não tinha ou sequer tinha experienciado, como por exemplo, a primeira delas foi a fobia com altura e água. O que é interessante considerar, pois muitas pessoas morreram pulando, né, do navio ali na água. Eu não suporto ver água assim, muita água. Especialmente água escura e durante a noite. E altura especificamente. Nossa, eu fico em pânico. E Leandra, no quintal da minha casa, ali na época, tinha uma caixa d'água. Daquelas redondas e grandes que posicionam em cima das casas e abastece, sabe? E pois bem, os meus pais tinham uma, só que ela não ficava totalmente tampada. Era somente pela metade. Então toda vez quando eu precisava ir até o quintal fazer alguma coisa e eu encontrava aquela caixa d'água tampada pela metade com água dentro ali, e era muita água, né, e eu acabava ficando horrorizado. Eu não suportava nem ficar ali com aquela caixa tampada daquela forma. Porque era como se a água estivesse olhando para mim e eu para ela. E eu não ousava nem mesmo chegar perto. Mesmo assim que fosse para colocar a ração do pastor alemão que eu tinha na época.
e ele ficava do lado dessa caixa d'água. Então, assim, a minha família nunca levaram a sério essa minha fobia. Mas ela era real. Eu ficava com o corpo mole de tanto medo. Eu ainda tenho medo, mesmo assim, depois de tantos anos. Seja de piscinas, mar, e especificamente à noite. Onde vejo, assim, muita água durante a noite, e isso assim, é o próprio inferno pra mim, sabe? Eu imagino. Bom, estar perto de algo que me causa muito medo e pânico... causa muito medo, né? Estar perto de algo que me causa muito medo e pânico. E eu não desejo isso nem para os meus familiares que me causaram raiva. Eu sei como. Deixa eu só beber mais um pouco. Uma aguinha. Uma aguinha preta. Coquinha. Bom. Aí agora ele, ele numerou, né? Agora a segunda coisa, que era o frio. O frio me causa muita insegurança. Mas por que essa insegurança existe, sabe? Sabe aquela sensação de que algo vai acontecer, sei lá, uma ansiedade, uma pressa por algo. Mas na verdade, eu nunca nem tô esperando acontecer nada. No entanto, graças a Deus, eu já até aprendi e estou tentando contornar lidar, né, com isso. Eu sou psicólogo e a graduação tem ajudado bastante a ter muita organização sobre ali os meus pensamentos / sentimentos. Mas o que me ajudou foi a terapia também, pois foi através disso que ajudou a mapear mentalmente e eu poder ter ali uma vida tranquila. Aí o terceiro é a fascinação por navios, especificamente sobre o Titanic. E um fato curioso, desde criança eu sempre desenhei navios em quaisquer paredes / mesa que eu encontrasse. Paredes, cadeiras, chão, putz, eu dava trabalho, sabe? E era como se não fosse somente um desenho. Existia ali uma emoção ao fazer isso e se estende até os dias de hoje. Essa obsessão que a minha família começou a considerar era que isso não era normal. E Leandra, pra você ter uma noção, todo fim assim de semana eu alugava o DVD do Titanic na locadora, ao ponto do meu pai solicitar ali ao dono da locadora que eu permitisse alugar qualquer outro filme, menos Titanic. Mas, falando sério, nunca nenhum outro navio despertou tamanho afeto e familiaridade que o Titanic me proporcionou. E parece que sempre quando eu assistia, eu poderia sentir uma verdade sobre mim. Se eu pudesse, sei lá, colocar dentro de uma metáfora, como por exemplo, se fosse alguém relatando sobre um ente querido, entende? É uma sensação de felicidade, sendo ao mesmo tempo acompanhado ali com saudade, sabe? E aí em quarto são os sonhos que eu tive com o Titanic. E eram sonhos repetitivos, como se fosse um ciclo infinito. Quando eu era criança, era mais comum eu ter esses sonhos. Inclusive, dizem, né, que quando somos crianças, temos o corpo ali mais aberto e mais suscetíveis a lembrar de vidas passadas. No entanto, quando adulto, conforme eu fui crescendo, esses sonhos eles se manifestavam somente quando eu estava passando por situações delicadas ou negativas ali na minha vida. Eu poderia sentir somente a minha consciência naquele navio durante ali o sonho, sabe? Como um consolo, ou então como se existisse uma mensagem de que as águas daquele oceano estivessem sinalizando algo que na destruição pode ser encontrado a solução, ou algo assim. O divino, ele sempre usa esses enigmas quando quer repassar alguma coisa, né? Sabe, querendo dizer que tudo ficaria bem. A plenitude, a calmaria de caminhar por aquele convés era a mensagem que aquele sonho dizia para eu ter naquele momento, sabe? Muita calma. Pois durante a minha vida toda eu precisei lidar com a raiva. Mas uma raiva interna. Uma raiva como se algo não estivesse certo. Uma inquietude como se fosse uma injustiça. E eu sentia muita raiva e eu acho que talvez sei o motivo, mas preciso de mais tempo para comprovar isso. E 5. A vontade de chorar toda vez que eu assistia algo ali relacionado ao Titanic ou o filme. Era uma tristeza inconsolável, algo que vem de dentro. Como se meu espírito estivesse acolhendo esse sentimento de saudades, e eram saudades estranhamente nostálgicas. E 5,
eu tenho problemas respiratórios. Posso falar sobre isso, mas não sei se interessariam em saber. E aí ele fechou por aqui a questão dos problemas respiratórios. E o sexto, eu sou fascinado pela cultura do século passado, 1912. E um adentro, eu estava assistindo no mês passado um filme incrível que se chama lá vem o inglês, Somewhere and Time. Não sei se tá assim, a pronúncia tá certa. E é muito incrível para quem gosta de filmes de época. Dando uma breve resumida, o personagem volta no tempo e ele volta em 1912. E Leandra, juro que enquanto eu estava assistindo, eu escutei o personagem pronunciar esse ano, eu comecei a desabar no choro. Tipo, como assim? Esse ano significa muito pra mim, estranhamente, né? E assim, por quê? Por que significa tanto? E por que esse ano remete a algo dentro de mim que eu não consigo explicar o porquê, né? E por que, né, mexe tanto comigo? Eu simplesmente chorei por apenas ouvir. Isso é tão constrangedor e intrigante. Bom, eu nasci no ano do lançamento do filme, 1997. Será talvez uma coincidência? Enfim, como eu havia dito anteriormente, quando eu era mais novo eu tinha a habilidade de presenciar algo que hoje não posso mais. Um cheiro, mas um cheiro específico. Um cheiro peculiar e único, como se fosse o cheiro de brisa, mas não aquele cheiro do mar que todo mundo conhece. E sim, um cheiro agudo e gelado, sutil e caótico. E conforme a minha consciência foi amadurecendo, eu fui perdendo essa habilidade, como se a minha mente não permitisse mais eu memorizar aquele cheiro. Enfim. E Leandra, por outro lado, eu me sinto feliz, sabe? Eu me sinto infeliz, sabe? Infeliz no sentido de não me sentir concluído / familiarizado neste tempo. Esse mundo atual é um mundo muito diferente de um mundo que eu me sinto familiarizado, onde as tecnologias são muito apresentadas assim de uma maneira diferente, como modos e padrões diferentes, né? Eu sinto o meu espírito nesse tempo supostamente eu sinto o meu espírito nesse tempo supostamente tem alguma missão em seguir-me frente com a vida e deixar tudo o que me atrasa no passado naquele naufrágio. Mas eu fiz uma promessa. Antes de eu morrer, eu necessito ir até o cemitério onde os corpos dos mortos ali no naufrágio estão enterrados. Sinto que poderei descansar a minha inquietude espiritual quando eu estiver lá. Será como uma aposta, sabe? Como se fosse algo que eu precisava de resolver. Sabe, se parar pra pensar, muitas pessoas devem ser reencarnações de eventos históricos que marcaram ali a humanidade, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, as Torres Gêmeas, Peste Negra e dentre outros, acontecimentos históricos. E às vezes elas nem fazem ideia de que em vidas passadas participaram disso. Que loucura, né? E pois bem, será que depois de tudo isso eu estive naquele navio? Eu sempre me questiono. E Leandra, eu sempre me questiono, Leandra, pois estar perto de eu acabar com esse quebra-cabeça. Hoje eu sou acadêmico de psicologia e eu busco nessa profissão a arte de amar e deixar para trás tudo aquilo que te afoga, que te traz insegurança e que te aflige. Eu não sou o bandista batizado, mas tenho grande apreço e respeito por essa crença tão incrível. E sabe o que é interessante também? É que eu faço as minhas proteções espirituais e um dia eu estava firmando uma vela branca para proteção e também para limpeza. E minha primeira manifestação espiritual foi um marinheiro. E eu tinha feito um pedido a algum guia meu que pudesse ouvir. E eu fiz ali o pedido, firmei o ponto e adivinha. Quando eu me viro em direção ao espelho, vejo um enorme desenho lá, que me deixa pasmo. Eu já fiz inúmeros pedidos a entidades de luz na Umbanda, mas nenhum nunca tinha assim, se manifestado antes. Nem tinha necessidade também, mas eu fiquei maravilhado, pois um marinheiro ouviu as minhas preces e atendeu o meu pedido. E eu me senti em paz. Não senti medo nem nada de negativo. Senti gratidão. E eu nunca esqueci isso, Leandra. Aí abaixo eu deixarei a foto, mas somente para você ver. Não divulgue, por favor. Eu já tinha visto a foto, porque esses daqui foram eu que separei. Não foi a minha irmã, porque ela tá de férias infinita. E aí eu já sabia que tinha foto, mas eu já não ia colocar mesmo.
E eu achei muito, muito interessante, muito mesmo. E aí tem abaixo da foto, né? Já consultei seres espirituais evoluídos e eles não falam muito assim a respeito disso. Mas eles também não negam a possibilidade de eu supostamente ter sido uma das pessoas, né, que estavam naquela embarcação. Ou que talvez, né, eu seja uma das vítimas do naufrágio e isso, sei lá, fará algum sentido. Talvez na minha vida passada eu tenha carregado algumas coisas nessa minha vida atual. Contudo, eles não têm permissão de falar por conta da minha evolução espiritual. Pois segundo eles, né, eles sempre ressalvam isso. Não falo isso como se fosse uma conquista, pois imaginar que eu tenha talvez participado de um dos acidentes mais trágicos que marcaram ali a vida da história marítima é uma tremenda de uma responsabilidade, né, sustentar essa ideia, com quem acredita na teoria reencarnacionista. Mas isso não me afeta e não me traz nada assim de ruim. Eu sou grato e sei que vim até aqui para buscar evolução, tanto para mim quanto para outros. E espero que não me julguem por isso. Obrigado por ler meu relato, que fique na paz e um beijo, Leandra. Olha, um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. E, gente, é aquilo, né? Eu recebo muitos relatos sobre reencarnações e eu acho que vocês quase nunca vão ver eu colocando relatos de reencarnação soltos em outras coletâneas, porque fica nessa porque eu sei que vai assistir quem acredita, para não ter julgamentos. Igual, e se for comentar, né, comente com respeito, porque, cara, eu acredito muito em reencarnação por várias experiências que eu já tive assim na vida. Então, reencarnação existe, tipo, pra mim isso não é nenhum ponto a ser discutido, existe. E acredito que todo mundo que tá assistindo essa coletânea também deve acreditar, né, porque não faz sentido você não acreditar e tá assistindo. E assim, eu acho que com todas essas coisas que você passou, provavelmente, a probabilidade de você ter sido uma vítima na época, né, que aconteceu o acidente do Titanic é muito grande mesmo. A única coisa que eu só alerto e falo assim pra você ter cuidado é que coisas assim de vida passada, às vezes tem que ficar na vida passada. Eu aprendi isso recentemente, já até comentei em uma outra coletânea. Não lembro se foi uma coletânea sobre vidas passadas ou foi um relato que lembra um pouco vida passada. Foi um negócio assim, que eu vejo algumas pessoas que, igual você falou, de visitar o cemitério. Às vezes se é algo que você sente que você precisa fazer antes de morrer, às vezes é o que você precisa fazer para poder fazer as pazes com a sua vida passada, entende? Mas eu não aconselho ficar indo muito atrás disso. É claro que se for alguma coisa que, nossa, te prejudique muito nessa vida, aí tudo bem. Existe até aqueles métodos, né, que você tem, existe tiragens de carta, tá? Caso você tenha interesse, é um pouco mais caro do que as tiragens normais. Geralmente gira em torno de 300 a 400 reais, é bem caro, mas eu não jogo cartas, tá, gente? Eu tenho até o curso, eu estudo um pouco, mas eu não jogo para outras pessoas. Mas é caro porque, tipo, é muito perigoso espiritualmente falando você ficar mexendo em vidas passadas. Então, caso você tenha muita curiosidade, você pode jogar cartas, você pode tentar fazer uma regressão com algum profissional. Mas eu só aconselho você fazer isso, não só você que eu tô falando, o rapaz que enviou a história, mas você que tá assistindo, eu só aconselho se for algo que, tipo assim, atrapalhe muito a sua vida atual. Tipo, eu não consigo, por exemplo, me relacionar com ninguém por causa de algo da vida passada. Eu não consigo ser bem sucedida financeiramente, ou são problemas de saúde. Aí sim, porque são coisas que você vai resolver e vai te trazer um benefício para essa vida. Mas agora, por curiosidade, não fiquem procurando, porque é muito complicado. A vida passada foi, você já viveu ela e você tem que viver essa aqui, tá? Essa vida. Não vou prolongar muito a minha linha de pensamento sobre isso, mas assim, acredito que pelo que você tá contando, né, você é o seguidor aqui, acho que sim, aconteceu alguma coisa, você tava nesse navio sim. Mas assim, só fique procurando se realmente for uma coisa que te atrapalhe nessa vida. Senão, a melhor coisa que você pode fazer é deixar pra lá. Porque às vezes as coisas podem ficar muito confusas na sua cabeça, te trazer muitos atormentos desnecessários, sabe? Porque eu até mencionei em um outro vídeo que eu comecei a fazer isso, de buscar questões de vidas passadas minhas.
E eu não gostei muito não. Não que eu era uma pessoa ruim, só que foi pela questão de que eu comecei a nessa vida sentir saudades das pessoas que foram importantes pra mim em outra vida e elas não estão encarnadas aqui comigo. E aquilo começou a me dar muita depressão e tipo... Não faz sentido isso, gente, não faz sentido. O que eu digo que não faz sentido é você ficar sofrendo por pessoas que elas não estão nem encarnadas aqui com você e não tem o que você fazer. Não tem. Mas enfim, gente, já me enrolei aqui demais, já falei muito. Muito obrigado por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E esse se chama... uma bezedeira me revelou que tinha uma criança que me acompanhava. Então vamos lá. Oi, Li, eu conheci seu canal há pouco tempo e me deu uma vontade de contar o meu relato. Aliás, amo os seus relatos. Me chamo Carol e tenho um relato pra te contar. Isso aconteceu comigo por volta de 2017, 2018, não me lembro ao certo. Nessa época, eu namorava um rapaz que vinha de uma família espírita. A avó dele era uma médium incrível que ajudava assim, muitas pessoas encarnadas e desencarnadas. As reuniões espíritas aconteciam na casa dos avós ali desse meu ex, que tinha uma segunda casa no quintal de onde moravam. E essa casa era dedicada, né, às reuniões, todas as terças-feiras. E em algumas eu participava. Em um dia qualquer, fomos até a casa deles para poder almoçar. Um dia qualquer e normal. A avó do meu ex, até então, né, ele era meu namorado, ela costumava nos benzer. E nesse dia em específico, depois de rezar por mim, ela me perguntou se minha mãe perdeu alguma criança. Ou se era, né, ali para eu ter tido algum irmão ou irmã que por algum motivo não conseguiu encarnar. Eu neguei logo e disse que não sabia, pois sou a filha mais nova dos meus pais e tenho apenas um irmão mais velho. E pelo que eu sabia, minha mãe era operada, né, há muitos anos. E bom, ela disse para que eu conversasse ali com a minha mãe e perguntasse se por um acaso ela tinha perdido alguma criança. Pois enquanto ela rezava por mim, ela via que tinha uma criança que sempre me acompanhava e que corria em minha volta e me amava. Estava sempre ali do meu lado e ao lado dela também tinha uma senhora que cuidava, né, dessa criança em um outro plano. E ela completou dizendo que a conexão que tínhamos era de vidas passadas. Sempre estávamos juntas como mãe, filhas ou irmãs, assim, parentes no geral. Mas algo aconteceu que nessa vida ela não tinha encarnado. Bom, dias depois eu perguntei para minha mãe e contei tudo o que ela tinha me falado. E para minha surpresa, a minha mãe confirmou que realmente ela tinha perdido um bebê quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Ela sofreu ali um aborto espontâneo e dias depois de ter descoberto. Aliás, quem descobriu essa gravidez foi uma outra médium que disse que a minha mãe carregava 2 bebês. Eu em seu colo e um outro em sua barriga. E ela completou que depois do aborto foi quando, né, ela fez a cirurgia para poder não engravidar. E que nunca tinha contado para mim sobre isso. Ela disse que a senhora que poderia estar cuidando dessa criança poderia ser a minha avó, a mãe de minha mãe que faleceu antes que eu pudesse a conhecer. Bom, quando voltei para contar, né, que realmente era a minha irmã ou irmão, a avó do meu ex disse que essa criança iria voltar e que ela poderia vir como o meu filho ou filha ou como uma sobrinha. E bom, hoje eu tenho 2 sobrinhos, filhos do meu irmão, e o amor que eu sinto por eles é inexplicável. Me pergunto se por acaso esse anjinho que me acompanhava tenha vindo ao mundo por eles, pois hoje me sinto completa em ser tia desses 2. Bom, fique à vontade de contar caso seja interessante. Beijos. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. Que gracinha, né? Eles ficavam ali só esperando, né? Ele, né? Ou ela, não sei. Ficava ali esperando só a oportunidade de encarnar. Ai, eu acho tão bonitinho. Que gracinha. Mas enfim, vamos pro próximo relato. As vidas passadas da minha irmã e eu. Boa noite, Leandra. Eu não vou nem dizer o quanto eu amo seu canal. É amor mesmo. Outro dia eu vi você contar aqui sobre vidas passadas e eu fiquei viajando nas histórias. Então, gente, eu não tô ficando doida. Esses tempos atrás eu contei uma coletânea de vidas passadas. Eu achei que tinha tempo que eu não contava, mas se bem que eu também não sei quando foi que esse e-mail foi enviado. Mas não tem muito tempo não que eu contei uma coletânea. Deve ter 1 ou 2 meses no máximo. Mas enfim.
Bom, não vamos revelar nomes, tá? E se aparecer, eu já troquei. Bom, eu respeito todo tipo de crença e creio que a galera aqui do canal também. Eu sou bruxa e a minha irmã mais nova também é. E foi por escolha, tá? Não é uma maldição de família, nem um fardo. Escolhemos seguir no caminho da bruxaria ancestral. Fato é que já tinha uns 2 anos que estávamos já nessa fé. E algo muito comum é que tenhamos sonhos. Bom, mas desde que comecei esse caminho, eu vi que todos nós temos. Pelos sonhos, né, recebemos tantas mensagens, avisos, visões, e isso é um fato. Mas daí, a entender e identificar, né, tudo isso é um longo caminho. E de verdade, alguns sonhos nossos são diferentes. Eles envolvem sentirmos coisas muito fortes e, de novo, todos nós temos isso. Mas quando você passa a se conectar melhor com a ancestralidade, ali, com a natureza, a espiritualidade, você começa a ver isso melhor. E foi assim que tudo aconteceu. Certa noite eu tive um sonho e eu vou contar exatamente como eu vi e senti tudo. Eu caminhava ali por uma área deserta, era uma pedreira. E tudo ali era cinza e feito de areia e pedregulhos. Tinha um paredão natural de pedras. Era o fim do dia e aquele momento era aquele momento entre o fim da tarde e o começo da noite. Eu usava um vestido de época, era um vestinho vinho, e o meu andar fazia muito barulho. Eu ouvia gritos e corria para dentro de uma floresta escura, mas eu não corria muito. Eu caminhava rápido por entre as árvores. Eu sentia um cheiro de algo úmido, como terra molhada pela chuva. Eu sentia frio e tinha um papel nas mãos. Depois eu estava num lugar escuro e um barulho de água pingava o tempo todo. E eu me sentia muito angustiada. Eu via ali o meu cabelo enorme, embaraçado. Eu chorava e nesse ponto eu sentia o meu coração doer. Aquela dor que se sente quando se perde algo. Quando se está em extrema tristeza, sabe? E ali tinha uma janela no nível da rua. Mas eu não gritava. Eu queria sair, mas não conseguia gritar. E depois eu me via rastejando no chão. E eu tava pele e osso, tava imunda nessa hora, né? E gritava de dor. E sentia muita dor na região da barriga. Bom, quando eu acordei, eu sentia muito frio e a minha barriga doía como uma cólica, sabe? Eu estava arrepiada de frio, tava ali com o coração acelerado e eu achei até que tava adoecendo. Nesse dia, minha irmã me mandou mensagem contando que tinha sonhado comigo. E no sonho dela, ela via ela ali ao lado de um homem grande e forte com cachorros. E eles passavam por várias paisagens assim diferentes de natureza. Aí tinha riacho, aí depois tinha uma mata, uma pedreira cinzenta. E aí ela se via numa janela olhando para a rua e sentindo repulsa das pessoas que passavam. Via uma fogueira onde ela queimava um papel. Via gotas de sangue caindo no escuro e bom, foi aí que eu fui até a minha tutora espiritual. E lhe contei, né, o sonho que eu tive, e a minha irmã fez o mesmo. E foi quando veio a revelação. Nossa mentora já sabia desse fato, mas não revelaria até o momento certo. Acontece, né, que em uma outra vida, há muitos séculos atrás, a minha irmã era a minha mãe e eu sua única filha. Ela era muito rica e viúva e eu herdaria uma boa fortuna da família. Ela já tinha arquitetado meu casamento, como era feito na época, mas foi aí que ela descobriu que eu, sua filha, estava perdidamente apaixonada por um plebeu. E era um plebeu mesmo, não era um homem de família menos abastada. O rapaz não tinha nada, nada mesmo, exceto o amor. Bom, quando conto isso, meu coração sente uma pontada lá, bem no fundo, como um eco. De que, né, nos amávamos, mas... Ai, peraí que tem alguém me ligando. De que nos amávamos, mas que tudo foi, né... uma luta e acabou se descobrindo que... Meu Deus. Ela acabou descobrindo que naquela época eu estava grávida. E que estava com tudo arquitetado para fugir com o rapaz. Mas minha mãe soube de tudo isso por intermédio de uma criada interesseira e invejosa.
e me pegou quase chegando no local combinado. Ela, com a ajuda de um empregado, me capturou e me levou de volta para casa, me prendendo numa parte de baixo da casa, um lugar escuro e frio, horrível, onde ela nunca mais foi. Ela mandava ali que entregassem a comida apenas. E contou a todos que sua filha ingrata havia fugido para longe para viver uma vida libertina, pois ela preferia dizer isso e ver a morte da filha a permitir que ela se casasse ou fugisse com um homem pobre e grávida. Enquanto eu estava presa no porão ali grávida, acabou que a tristeza e o frio e a dor do amor, da saudade, né, e do medo me levaram à morte solitária naquele lugar. E antes disso, grávida de 6 meses, a minha filha morreu junto. E nessa vida voltamos irmãs, o oposto total uma da outra. Sempre brigávamos por nada, sempre fomos muito diferentes. Nesse dia foi dito que estávamos aqui para aprendermos a melhorar. E por isso a filha da minha irmã era o bebê que morreu na minha barriga. Gente, eu preciso ali relatar mais 2 coisas a vocês. A minha irmã engravidou aos 19 anos e o pai do bebê mandou ela se virar e tirar porque ele não ia ser pai. Não tinha dinheiro e que a mãe dele cuidou dele sozinha. Então ela poderia fazer o mesmo. Minha irmã passou 4 meses fazendo inúmeras tentativas de tirar a criança, mas nunca conseguiu. Ela tentou remédios, injeções, chá, de tudo. Ela vendeu tudo que tinha para ir tentar uma cirurgia abortiva, mas depois de muita conversa, eu disse a ela, né, para que não fizesse aquilo. Que eu, que já trabalhava fixo, ficaria com o bebê quando nascesse. E ela me daria para criar. E eu seria ali, né, a mãe do bebê e que estava tudo bem. Na época, esse gesto mexeu muito com ela e ela resolveu desistir do aborto e ter, né, o bebê. E ela teve. E veio uma menina linda, linda, linda. Um outro fato é que muitos anos antes, quando ela ainda estava grávida, ela foi numa cartomante e essa mulher disse que o bebê que estava vindo ninguém impediria de chegar ao mundo. Ele vinha não para destruir, mas para construir. Ninguém entendeu nada daquilo, né, que ela falou, até 8 anos depois, quando nos foi revelado toda a história. E resumindo, eu criei a minha sobrinha nos primeiros anos junto da mãe. Depois, quando a mãe dela se mudou para trabalhar, eu cuidei. A mãe não aguentou ficar longe e acabou voltando. E 8 anos depois, ela voltou para mim para ser alfabetizada, pois ninguém conseguia. E eu consegui. Sei que nessa vida são elas duas agora. E eu deixei ir tudo que eu sofri. Hoje eu ainda não encontrei esse amor. Quem sabe em uma outra vida eu e ele finalmente possamos viver juntos ali nós 3. E bom, obrigada por contar meu relato, espero de todo o coração que conte ele. Sei que vai demorar ter outra coletânea de vidas passadas, mas eu vou esperar ansiosa. Beijos, Lili, te amo, sua linda, nunca deixe de postar pra gente. Vou ficar feliz e comentar também, beijinhos. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Ai, gente, eu fico com o coração apertado quando eu vejo esses casos assim, que tipo... Ai, por que ela não deixou você viver com ele na outra vida, gente? Teria evitado tantas pendências, né? E, ai, gente, é muito doido essas coisas, né? E é aquilo, tem que ter muita sabedoria. Eu já escutei uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa falando que tem que ter muita sabedoria pra saber lidar com isso. Porque, por exemplo, ela veio agora como sua irmã e você pode acabar misturando as coisas e não tendo uma boa convivência com ela justamente por sempre lembrar aquilo que ela fez. Ou então, você sabe que a sua sobrinha é a sua filha da vida passada e às vezes nessa vida você querer criar a menina, sendo que não faz sentido, porque nessa vida você não é mãe dela. Então, é muito interessante o quanto você soube lidar com isso. Você soube, não, até certo momento eu crio, depois... em outro momento foi pra mãe, e você soube ali que não, aqui ela não é a minha filha, que ela é minha sobrinha. Porque tem muitas pessoas, gente, que embaralham as coisas e acabam ficando louca, tá? Querendo fazer justiça às vezes. Igual, por exemplo, na vida passada ela foi sua mãe e cometeu um ato muito ruim com você. Aí nessa, você entendeu que é minha irmã, a gente tá aqui pra poder, né, se reconciliar e a gente dar um ponto final nisso. Mas tem pessoas, gente, que não, que quer... vingança, tipo, não aceita. Inclusive, teve uma vez que eu procurei uma pessoa porque eu queria tirar muito uma dúvida sobre um negócio.
E aí ela falou assim, olha, eu só posso te revelar isso, isso e isso, e através de sonho você vai conseguir ver tudo o que aconteceu. Só que vai ser até certo momento. Eu tô contando assim, gente, porque é uma coisa muito pessoal e eu não quero contar aqui pra vocês o que é o assunto. E aí, só que a pessoa falou assim comigo, só que você vai saber até certo momento. Porque a pessoa que causou tudo isso nessa vida passada e tudo mais, ela reencarnou junto com você. E vocês são próximas, só que não falou se era homem ou se era mulher. E você não vai perdoar essa pessoa, tipo, você vai querer se vingar, porque você é uma pessoa vingativa e, tipo, eu sou mesmo. E aí eu não descobri quem que foi que fez isso na vida passada, mas eu consegui ver a cena pra poder entender algumas coisas. Mas aí não foi permitido me mostrar, porque eu sou uma pessoa vingativa, vocês acreditam nisso? E aí não me mostrou que essa pessoa ela fez uma troca de cartas e isso desencadeou muita coisa ruim na minha vida nessa vida passada, tá? Que eu tô comentando. Só que não foi permitido me mostrar quem que foi a pessoa que trocou as cartas, porque nessa vida ela encarnou junto comigo, né? Reencarnou. Só que pelo jeito que a cartomante falou, eu acho que era uma mulher, mas eu não sei quem é. Mas tá bom também, né? É isso, é a vida. Agora, muito obrigada por ter enviado, tá? Eu achei uma história muito incrível, tipo, e achei bonita, sabe? Que, tipo, deu certo, aí no final ela vê como sua irmã, querendo ou não, vocês têm ali uma convivência boa, aí a sua sobrinha, que também só você conseguiu alfabetizar, então, tipo assim, isso já é uma forma que mostra que vocês realmente têm uma ligação, então eu acho muito legal. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado, agora a gente vai pro próximo relato. E esse se chama Eu Descobri quem era o moço em uma regressão. Descobri quem era o moço em uma regressão. Por favor, não me chama pelo meu nome verdadeiro do e-mail, mas me chame de Luísa. Quero te contar a minha experiência mais forte com regressão e vidas passadas. E um adendo. Eu não moro no Brasil há mais de 7 anos, então perdão se eu me expressar de uma maneira estranha, pois não uso a língua portuguesa frequentemente. E os nomes já estão trocados, então bora pra história. Eu já estava no exterior por uns 2, 3 anos e estava uma época difícil na minha vida. Eu parecia assim que eu estava sempre cansada e não importava o que eu fazia. As coisas estavam bem pesadas para mim. O problema dessa história que eu vou te contar, Leandra, era um moço. Vamos chamar ele de Bruno. Assim que conheci, ele já me deu uma sensação diferente, uma sensação estranha. Que na hora eu achei que fosse atração, pois ele é o tipo de homem que eu costumo me sentir atraída. Eu e Bruno fomos nos aproximando ali aos poucos e depois de uns 2 meses já conversávamos online ou então pessoalmente quase todo dia. Porém, nós nunca assim sequer nos beijamos. Um adendo é que aqui os homens eles não tomam iniciativa que nem os homens brasileiros geralmente costumam tomar. Aqui é esperado que as 2 pessoas tomem atitude e de uma maneira mais lenta. Mas voltando para a história. O engraçado é que eu tinha uma mistura assim de sentimento muito bizarra em relação ao Bruno. Ao mesmo tempo que eu queria vê-lo e receber mensagens dele ali e tal, quando ele estava perto de mim, eu me sentia muito intimidada e um pouco diminuída. E note que ele assim jamais levantou a voz comigo ou fez algo para me machucar ou intimidar tanto mentalmente quanto fisicamente. Se ele quisesse, ele podia, viu? Até porque ele tinha mais de 1,90 de altura e pesava mais de 100 quilos. Ele vivia na academia, então imagina a figura do homem. E assim, mesmo ele sendo sempre muito respeitoso comigo, eu tinha esse sentimento estranho de medo dele. E eu não sabia o que fazer, Leandra. Eu sabia que se as coisas continuassem daquele jeito, alguma tentativa de beijo e engatamento de namoro ia acontecer logo logo. E eu não queria isso de jeito nenhum. Porém, eu também não conseguia parar a situação, o que é muito estranho, pois eu sou uma pessoa assim bem direta e não tenho vergonha ou medo de falar / resolver algo quando é realmente preciso. Bom, agora que eu contextualizei a situação minha ali com o Bruno, vamos ao dia da regressão. Meu melhor amigo daqui, praticamente assim meu irmão, vamos chamar ele de Bernardo. É da turminha da espiritualidade, é zen, gosta de meditação, incenso, essas coisas. E ele me sugeriu fazer uma regressão, pois sentia que tinha algo de outras vidas me pesando. Eu era bem cética na época, mas como eu estava numa situação que assim a minha mente racional não conseguia resolver,
Eu aceitei ali a ideia do Bernardo. Estávamos na casa dele, eu, ele e a gata da família dele, que se chama Kiki. Eu e Kiki éramos um grude só. Parecia que ela era minha gata e não deles. E bom, pra regressão, eu deitei ali num colchão no chão da sala e a Kiki do meu lado ali. Guarda essa informação, porque pra mais depois vai fazer sentido. Bernardo então sentou no sofá e começou a me guiar para começarmos a tal regressão. No comecinho tivemos que pausar a regressão, pois eu comecei a me sentir extremamente enjoada. Como se eu tivesse prestes a vomitar a qualquer segundo. Porém, não vomitei. E do nada ali melhorei e continuamos. Para não ficar um relato imenso, eu vou direto para minha lembrança relacionada ao Bruno. Pois a regressão durou umas 2 horas e foi muita coisa e não dá para contar tudo aqui. Enfim, eu vi do alto um campo verdinho, assim, muito bonito, e era como se eu estivesse flutuando no ar e indo em direção a este campo. Logo apareceu uma casa em estilo inglês vitoriano, de madeira, de uns 3 andares, muito bonita e chique. Eu vi uma menininha de uns 4 anos brincando em frente a essa casa, e ela era linda, Leandra. Tinha um cabelo lisinho e da cor marrom claro, e ela tinha umas bochechonas rosinhas e ela era muito risonha e feliz. Daí, a cena e o clima já mudaram completamente. Eu não estava flutuando mais, vendo a cena de longe, mas eu era parte da cena agora. Me lembro de estar sentada numa mesa longa e chique, de muitos assentos, e a menina do jardim estava sentada na minha frente. Ela e eu parecíamos bem felizes, até que o clima pesou. Ela já ficou assim, mais quieta. E aí um homem de terno e cabelos pretos aparece, e com ele um menino de 7, 8 anos, também de cabelos pretos. O menino tinha um semblante bizarro, parecia que emanava raiva e ódio. Como se tivesse possuído por algum demônio, horrível. O homem senta ali esse menino do lado da menina e depois se senta na ponta da mesa, do meu lado e da menininha. O homem tenta segurar a minha mão e eu tento meio que evitar, mas não adianta muito. Ele pega na força mesmo. Nessa hora vi que minha mão era muito menor e muito mais branca do que minha mão de verdade, Leandra. E é como se eu fosse uma mulher assim de 1,5 m e muito branquinha nessa visão, sendo que na vida real eu sou morena e alta. Eu também notei que tinham alianças de casamento na minha mão e na do homem. E ali uma empregada bem parecida fisicamente com o menino veio nos servir. E vi que ela e o homem trocavam olhares de uma maneira bem debochada. Lembro também de sentir medo desse homem e uma mistura de medo e raiva do menino e da empregada. Daí a cena muda de novo e agora eu estou abrindo uma porta e vejo que o homem da mesa estava transando com uma empregada. Eles ainda estavam com suas roupas, mas tiraram os tecidos assim do caminho para consumir o ato, digamos assim. Lembro de ter sentido uma raiva imensa, um ódio que só, e comecei a gritar com os dois. Nisso, o homem veio possesso de raiva atrás de mim e começou a me golpear de todas as maneiras possíveis. Era chute, soco, tapa e onde pegar, pegou. Esse homem era bem maior que eu e eu não consegui me defender. Eu tentei andar para trás sem tirar os olhos dele, pois estava num longo corredor, mas isso não adiantou. Vasos foram quebrados no caminho e tinha sangue nas paredes. Era uma cena de violência doméstica muito pesada. E aí, a cena muda de novo. E eu estava deitada em uma cama de casal, me sentindo muito fraca. Tipo, respirar estava difícil, sabe? A menininha bonitinha apareceu na porta e começou a gritar: "Mamãe, mamãe!" E o homem, agora com um semblante extremamente preocupado e com medo, levou a menininha para longe. Eu lembro de dizer: "Não, minha menina, não tira ela de perto de mim." Mas foi algo tão baixo que capaz que nem eles escutaram tudo o que eu disse. Nisso, um cachorro enorme apareceu no quarto e ele ficou perto de mim. Quando o homem apareceu na porta de novo, o cachorro começou a latir e rosnar que nem louco. Não deixou o homem nem sequer entrar no quarto. O homem tentou acalmar o cachorro, mas não funcionou. E nessa confusão toda eu comecei a flutuar de novo, como se eu estivesse saindo do meu corpo. Quando isso aconteceu, o cachorro parou de me proteger e começou a ganir.
tipo choro de cachorro, sabe? E aí o homem correu pra cama e tava ali com a cara pasma, espantadíssimo, chocado com a cena. Ele deve ter visto que eu morri, né, por causa da surra que ele havia me dado. Nisso, Leandra, você já deve estar pensando, o que isso tem a ver com o Bruno e com a gata Kiki? Na regressão mesmo eu entendi que o homem que me matou era meu marido e ele foi forçado a se casar comigo por causa das regras sociais da época. Mas ele me desprezava muito. Ele era inglês e eu irlandesa, e historicamente falando, ingleses se achavam superiores aos irlandeses. A menininha era nossa filha, a única alegria que eu tinha naquela vida, Leandra. Ela e o cachorro. Esse homem tinha um caso de muitos e muitos anos com a empregada e o menino era filho bastardo deles. A empregada e o menino odiavam a mim e a minha filha, porque para a sociedade na época só nós duas que contávamos como a família daquele homem. E a empregada e o menino eram vistos como vergonha. E agora vem o plot twist. O homem que me matou naquela vida passada é o Bruno nessa. Quando eu percebi isso, foi como se um peso fosse tirado das minhas costas, Leandra. E aí, na vida real, eu acabei meu pseudo-relacionamento com ele na primeira oportunidade que tive. E até hoje, só o vejo na rua, se o vejo na rua, eu já me sinto intimidada e com medo. Mas, felizmente, isso é raro de acontecer, pois ele se mudou para longe e raramente visita a cidade em que mora. E repito, nessa vida, Bruno nunca fez absolutamente nada de ruim pra mim. Mesmo depois de eu ter ali terminado com ele, né, entre aspas. Ele foi bem maduro e disse que por mais que ele estava ali gostando de mim, iria respeitar a minha escolha. Sei que Bruno teve uma infância difícil e levava muita surra do padrasto, então capaz de que ele, né, que ele pagou o karma dele e aprendeu a ser ali uma pessoa melhor, né? Ainda bem. Pois também nessa vida de agora, a nossa diferença de tamanho e de força é muito grande. Ele facilmente conseguiria me surrar até a morte uma segunda vez. Agora sobre a gata. Lembra que no início da regressão eu quase vomitei? Durante a regressão inteira, Kiki não saiu do meu lado e Bernardo disse que ela parecia estar num sono profundo. Leandra do céu, nem 5 minutos que a regressão acaba, Kiki acorda e vomita, mas vomita muito. Eu e Bernardo pensamos que, sei lá, ela tomou uma carga de energia pesada de mim durante a regressão para poder me ajudar a continuar com a regressão e conseguir melhorar a minha vida. Kiki infelizmente já se foi, mas eu ainda a amo profundamente. E uma curiosidade, Kiki me visitou em sonho para se despedir de mim um dia depois de sua morte. Então foi assim, Leandra, eu terminei o pseudo-relacionamento com o Bruno em maio e em setembro conheci meu futuro marido. Parecia que o Bruno era a última pendência minha a resolver para eu poder ter meu relacionamento amoroso que eu tanto queria. No final, acabou tudo bem. A única coisa que não me foi revelada e eu fiquei curiosa, mas com medo de ir atrás, para saber era o que aconteceu com a minha filha, a minha menininha. Bom, eu espero que ela tenha conseguido uma vida melhor, mas acho melhor ficar sem saber. Com carinho, Luísa. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E foi aquilo que eu comentei no primeiro relato, né? Que tem coisa que eu acho que a gente não pode ficar sabendo. E eu acho que se você tivesse que ficar sabendo sobre o que aconteceu com a sua filha, provavelmente você teria visto, né? Provavelmente não deve ter sido uma coisa boa. Coitada. Ai, mas enfim. Tomara que, apesar de que eu acho que tenha acontecido alguma coisa ruim com ela, não ruim, mas talvez ela não tenha tido uma vida muito feliz, né? Porque ela devia te amar muito, perdeu a mãe cedo, e o pai parecia, né, ser apaixonado pela empregada, então vai saber como essa empregada depois não passou a tratar a menina. Ai, é muito complicado, né, gente? Esse negócio de vida passada é muito, muito pesado. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, e agora a gente vai pro próximo. E esse se chama Meu Filho de Vidas Passadas. Oi, Li, pode me chamar de Lei, porque sei que meu nome é difícil de pronunciar, como dá pra ver pelo e-mail. Talvez eu não fale nomes durante o relato, mas se houver algum, pode dizer sem medo. Eu resolvi contar a minha história depois de escutar o relato emocionante sobre o enteado e seu filho de vidas passadas. Esse relato realmente é muito bom. Bom, antes de contar o relato, eu preciso contar umas coisas. Desde quando eu era pequena, eu sabia que eu teria um filho. Lembro de sempre perguntar da minha mãe,
E lembro de sempre perguntar da minha mãe: mãe, se eu tiver um bebê e eu não me casar, você iria me apoiar? E Lia, eu deveria ter uns 8 anos quando eu fazia esse tipo de pergunta. Ou seja, não fazia o mínimo sentido uma criança, né, perguntar isso. Mas então aconteceu. Aos 16 anos eu fiquei grávida, mesmo usando métodos contraceptivos e a pílula do dia seguinte. Eu acabei engravidando. Felizmente eu tive uma grande rede de apoio, não abandonei a escola, mas lembro que antes de saber o sexo da criança, eu sabia que viria um menino. E aconteceu que veio, né, o meu menino. Ele é uma pessoa completamente diferente de mim. Super carinhoso e diz com toda certeza que ele me escolheria nessa e em todas as outras vidas. E olha que eu nunca tinha comentado sobre vidas passadas com ele. Então agora vamos para o relato oficial. Há algum tempo eu tive 2 sonhos peculiares. E o primeiro foi o seguinte. Era uma época não tão distante porque lembro de ser adulta e trabalhar dando aula para crianças. Lembro que as vestimentas pareciam algo que um professor atualmente nunca vestiria. E o quadro era em giz e eu amava meu trabalho. Todo final da aula vinha um outro adulto perturbar o meu juízo. E eu lembro nitidamente dele. Um homem alto, usava terno e ele vivia falando que iria se casar comigo e eu apenas o ignorava. Mas depois de tanto insistir, eu acabei dando uma chance para ele e acabou que nos casamos. Então tive nosso primeiro filho. Era um menino muito parecido com o pai. Ele era lindo, Li. Eu estava feliz e era a família perfeita. Até que o inesperado aconteceu. Eu estava voltando do passeio com meu filho, que ele ainda era pequeno, não tinha nem 1 ano direito. E eu vi que perto de uma casa havia um corpo estirado no chão e havia várias pessoas ao redor. E eu não sabia o que fazer. Lembro que, assim, simplesmente as minhas pernas andaram sozinhas. E então eu vi. Era o meu marido, o pai do meu filho, e estava morto. E pelo que parece foi por causa de uma dívida. Eu lembro de chorar e abraçar o meu filho, pois agora seria apenas ele e eu. Sozinhos, e saber que estávamos sozinhos, aquilo me sufocava. E então eu acordei, né, e o sonho acabou. Tudo aquilo parecia tão vivo e sufocante ao mesmo tempo, que passei mais de 1 semana refletindo sobre este sonho, até que tive o segundo sonho. No meu segundo sonho era uma escola de novo, mas era um tempo mais atual. Só que dessa vez, ao invés de eu ser a professora, eu era a aluna. E mais uma vez tinha aquele garoto que vivia enchendo meu saco. De novo essa história. Ele era um garoto muito bagunceiro na turma. Vivia fazendo graça para todos rirem dele. Ele era conhecido pela escola toda, mas infelizmente ele já tinha tentado suicídio 2 vezes. E ninguém sabia a pressão que ele passava em casa. Eram coisas que ele só falava comigo. A relação com o pai dele não era das melhores, tanto que anos depois eu descobri pela mãe dele que o pai havia abusado dele. Mas esse pai havia viajado a negócios sem tempo para voltar, o que deixou esse garoto muito mais feliz. E então ele falava para mim que iria se casar comigo. Parece um padrão, percebeu? Eu só ignorava e mesmo assim ele vivia atrás de mim. Até que de novo eu cedi à paixão e acabei namorando com ele. Anos se passaram, nos formamos, nos casamos e tivemos ali o nosso filho, um menino de novo, lindo como o pai. Morávamos em um complexo de apartamentos e então recebi uma ligação da minha sogra dizendo que o pai do meu marido estava infelizmente retornando da viagem. E faziam assim anos que ele não voltava para casa. Tanto, né, que namoramos, nos casamos, tivemos nosso filho e o pai dele não havia retornado. E eu estava em estado de choque, porque eu sabia que o pai do meu marido havia feito com ele, né? Então, passaram ali alguns dias, meu marido havia sumido, e exatamente no 9º dia, depois que ele saiu, ele retornou para casa. Mas ele ficou sentado no banco do lado de fora. Era de noite e eu o vi pela janela. Então, desci até ele. Ele estava bêbado, Leandra, magro e muito triste. E eu não pude fazer nada. Então eu segurei as mãos dele e o convidei para dançar, e ele aceitou. Enquanto dançávamos, começou a chover, e então eu o abracei tão forte e senti dos olhos dele saírem lágrimas. Ele estava chorando, e eu também estava. Mas eu já sabia o que ia acontecer, Leandra. Ele poderia me amar incondicionalmente, mas a dor que ele sentia em relação ao pai dele, né, por perto, prevalecia. Prevalecia tudo, e eu senti isso. E o meu peito doeu tanto.
Ele dizia que me amava e me pedia desculpas por tudo. Eu disse que o amava e falei que estava tudo bem. Eu sabia o que ia acontecer, eu sabia que daquele dia não iria passar. Essa seria a sua terceira e última tentativa. E eu sentia assim toda a dor que ele estava sentindo naquele momento. Eu sabia que tudo aquilo era um sonho de vidas passadas, que aquilo estava fora do meu alcance. Então ficamos ali abraçados, chorando e dançando ao som da chuva. E então eu acordei, desesperada e chorando muito. Meu filho estava do meu lado ali e me acalmou, disse que estava tudo bem, me abraçou e disse que tudo ia passar. E eu senti então um abraço mais quente de toda a minha vida, e era do meu filho. Sabe, Leandra, o meu filho sempre falou que me ama incondicionalmente. Ele sempre disse que iria me amar nessa e em todas as outras vidas. E eu nunca havia comentado com ele sobre outras vidas. Mas ele sempre deixou bem claro que em uma próxima vida ele quer ser meu filho de novo. Fico me perguntando se ele é o mesmo garotinho que esteve comigo nas vidas passadas. E fico me perguntando se ele é o mesmo garotinho que esteve comigo nas vidas passadas, me dando forças para continuar. E aí o relato acaba por aqui. E eu pensei em duas hipóteses. Ou ele é o garotinho, ou ele pode também ser o seu marido. Entendeu? Que veio como marido nas duas últimas vidas, mas nessa vez veio como filho. Pode ter sido isso também. É uma hipótese, tá? É uma teoria. Das duas, uma. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E essa se chama História Sobrenatural. Viajei pro passado ou para outro universo? Olá, Leandra, tudo bem? Eu acompanho o seu canal há um tempo já e sempre quis contar essa história. Mas eu nunca tive a iniciativa de escrever. Mas aí pensei, por que não, né? Vai que ela vê. E cá estou eu contando e eu separei o relato, eu vi a história. Bom, essa história aconteceu comigo há uns 2 anos atrás e eu lembro de todos os detalhes como se tivesse acontecido ontem. Vamos começar. E observação, se tiver erro de digitação, ignora, por favor, tá bom. Era uma terça-feira e eram mais ou menos umas 3 da tarde. Fazia muito tempo que não chovia na minha cidade e estava muito calor. Peguei meu celular e meu fone, liguei ali o ventilador e deitei no sofá da sala. E eu tenho a mania de dormir escutando algo, sabe? Pessoas conversando, música, televisão, filme, enfim. E nesse dia eu coloquei no meu celular som de chuva, porque como eu disse, há muito tempo não chovia na minha cidade e eu amo chuva. Nisso que eu estava escutando, foi me dando um sono, só que eu não dormi. Já tinha se passado ali uns 20 minutos, eu estava ali, né, continuando escutando o som da chuva no fone, e eu senti como se meu corpo não estivesse mais encostado no sofá. Era uma sensação de estar flutuando. E lembrando, eu não estava dormindo. Eu estava com sono, mas não estava dormindo. E eu estava de olho aberto, só escutando e sentindo ali o vento do ventilador batendo no meu corpo. Aí teve um momento que eu fechei o meu olho e nessa hora parece que o ambiente da sala começou a girar e girar muito, que me deu um certo medo, então nisso eu logo abri o olho. Leandra, nisso que eu abro o olho, eu não estava na sala da minha casa. Leandra, eu não estava dormindo, repito, não foi sonho. Eu senti tudo, eu ouvi tudo, eu estava lá, não era sonho. E era um lugar como se fosse uma varanda, daquelas que pegam ao redor da casa toda. E eu estava deitada em um sofazinho que estava de frente assim para a rua. E eu vi que tinha uma moça na minha frente. Eu vi a vestimenta e eram antigas. Mangas, bufantes e tudo mais. E a moça, ela era bem bonita. E eu ali confusa perguntei onde eu estava. E ela disse, que isso, querida? Você está em casa. E riu. De uma forma assim bem espontânea, como se eu estivesse delirando de estar perguntando aquilo. E isso me deixou mais confusa ainda. E como eu vi que a casa e as roupas eram antigas, eu perguntei em que ano a gente estava e ela disse, hoje você tá cheia das perguntas, hein? Mas estamos em 1932. Nessa hora, meu olho arregalou e eu levantei, né? E olhei assim de relance para dentro da casa e vi que tinha um homem, mas não me importei muito. Falei pra moça que eu precisava sair dali e fui pra rua ali fora de casa. Eu não sei para onde eu queria ir, mas eu não queria ficar ali naquela casa. As ruas, elas estavam desertas e algumas casas destruídas, e isso foi me deixando assim cada vez mais agoniada.
Até que de repente tudo ao meu redor começou a girar de novo e quando eu me dei conta, eu estava de volta no sofá da minha sala. Lembra que eu suspirei fundo assim de alívio, porém eu tava muito confusa ainda. E nessa hora eu gelei porque, Leandra, tinha uma criança na minha frente. Só que não era qualquer criança. A criança estava com uma pele cinza e os olhos totalmente pretos. E ela segurava um relógio de bolso, daqueles antigos, assim, na mão. Ela me olhava pelo canto, assim, de uma pilastra que era entre o meu quarto e a sala. E aí ela sorria e corria para a cozinha. Nisso eu levantei e liguei pro meu padrasto, que é espírita. E aí ele me disse que provavelmente isso que aconteceu pode ter sido uma regressão de vidas passadas. Bom, se foi realmente isso, eu não sei, mas que nunca vou esquecer, isso é fato. Leandra, se você ler o meu relato, muito obrigada e eu adoro o seu canal e espero que tenha gostado do meu relato. Eu tenho vários outros, mas escolhi esse porque foi o que mais me marcou. Beijos, assinado Gil. Ai, peraí, eu poderia falar o nome, né? Calma aí. Acho que eu poderia. Poderia, mas aí tá só a abreviação. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Gente, que doideira. E aqui, eu também acho que tenha sido uma regressão de vidas passadas. Por mais que regressão também acontece em sonho, tá? Mas dessa forma foi, assim, com toda certeza, uma regressão. E foi muito doido, porque eu acho que você realmente voltou em meio que primeira pessoa. Porque você meio que interagiu. E sabe o que eu fico pensando? Que lá em 1932, quando essa cena aconteceu, como que será que foi? Porque essa cena aconteceu. Então, será que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Será que no dia, na hora que aquilo aconteceu, você ficou meio perdida? Mas não faz sentido, né? Porque... Ai, confuso, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Sabe, às vezes, quando acontece alguma coisa, tipo, aí passa segundos e você não lembra? Tipo... Nossa, o que eu tava fazendo agora há pouco? Aí eu fico pensando, será que é porque nesse momento não era eu, mas sim alguém, o meu eu de outra dimensão? Ou, sei lá, de uma outra vida que veio pra puxar memórias, sabe? Fico muito pensativa sobre essas coisas. Mas que doideira. Mas enfim, eu gostei muito, muito mesmo do seu relato. Tipo, eu achei muito interessante o fato de que você conseguiu, sabe, conversar. Gente, que loucura. E quem será que era essa mulher na outra vida? Será que era mãe, irmã? Pelo jeito era alguém que era bem próximo a você, né? Mas enfim, olha, muito obrigada por ter enviado o relato. Também quero agradecer a todo mundo que tenha, né, tirado um tempinho para estar escrevendo e me enviando, né? Foram relatos grandes esses de hoje, então acredito que deu um certo trabalhinho, então muito obrigado. E também quero agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não saia do vídeo sem se inscrever e também não saia do vídeo sem antes curtir ele, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau e vejo vocês no próximo vídeo.